Consegui juntar um dinheirinho depois de anos trabalhando e resolvi comprar uma casa. Achei uma num preço bom, dessas mais antigas. O corretor estava com pressa de vender. Agora eu entendo o porquê. Na hora de ver a casa, notei que tinha um quarto que ele não queria mostrar. Insisti até que ele abriu. Era um quarto de criança, com papel de parede colorido, cheio de desenhos de palhaços, bichinhos e uns balões. Achei estranho, mas ele falou que os donos anteriores tinham filhos pequenos e deixei pra lá. Mudei no fim de semana mesmo. Arrumei minhas coisas, limpei o que dava e caí na cama exausto. Nem mexi naquele quarto. Pensei em decidir depois o que fazer com ele. Essa foi a primeira noite na casa nova e, nossa, como me arrependo de ter comprado aquele lugar. Tava quase dormindo quando comecei a ouvir umas risadas. Parecia criança, sabe? E barulho de correria pelo corredor. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, cansaço, sei lá. Mas os barulhos não paravam. Criei coragem, peguei um taco que tinha deixado perto da cama e fui ver o que era. O corredor estava vazio, mas a porta daquele quarto com papel de parede infantil estava entreaberta. Tenho certeza que tinha deixado fechada. Empurrei a porta e, meu Deus, tinha 3 crianças sentadas na cama. 2 meninas e um menino, mais ou menos. Não dava para ter certeza na hora. Fiquei tão assustado que não prestei atenção direito. O que não dava para ignorar eram os olhos delas. Totalmente pretos, sem nada de branco, como se fossem buracos. E elas sorriam de um jeito, não sei explicar. Era um sorriso estranho que dava arrepio. Uma delas falou comigo com uma voz esquisita. Você vai brincar com a gente? Fiquei paralisado. Não conseguia me mexer, nem falar, nem nada. Nem sei por quanto tempo fiquei ali parado. Quando pisquei, elas tinham sumido. Simplesmente desapareceram. Saí correndo da casa. Passei o resto da noite no carro, num posto de gasolina. Não tinha coragem de voltar. De manhã, me convenci que tinha sido pesadelo, cansaço, imaginação. Voltei para casa pensando nisso, que era coisa da minha cabeça. Mas aí notei algo. Tinha marcas de mãos pequenas nas paredes. E não só nas paredes, no teto também. Como se alguém tivesse escalado o quarto inteiro. Eram marcas estranhas. Pareciam queimadas na pintura. Liguei para o corretor e exigi que ele me contasse a verdade sobre a casa. Ele tentou desconversar, mas quando ameacei com o advogado, ele falou: tinha acontecido um incêndio na casa uns 10 anos atrás. 3 crianças morreram trancadas naquele quarto. Os pais tinham saído e deixado elas sozinhas. Ninguém aguentava morar na casa depois disso. Todo mundo que comprava vendia logo em seguida. E agora eu entendia por quê. Nos dias seguintes, tentei me convencer que não tinha visto nada, que era só a história mexendo com minha cabeça. Mas as risadas continuavam todas as noites. E eu começava a sentir outras coisas também. A casa ficava gelada de repente. Objetos mudavam de lugar. E às vezes, de canto de olho, via 3 crianças paradas me observando. Uma noite, elas apareceram de novo no corredor. As 3 juntas, de mãos dadas. Você vai brincar com a gente agora? Perguntou o menino dessa vez. Tomei coragem e perguntei: o que vocês querem? Queremos brincar, respondeu uma das meninas. Ninguém nunca quer brincar com a gente. Que tipo de brincadeira? Perguntei, ainda morrendo de medo. De esconde-esconde, disse o menino. Mas você tem que nos achar. E eles sumiram. Assim do nada. Fiquei ali sem saber o que fazer. Acabei decidindo entrar na brincadeira deles. Comecei a procurar pela casa, falando em voz alta que estava procurando. Os dias foram passando e aquela situação maluca continuou. Toda noite as crianças apareciam querendo brincar. Uma hora era de pega-pega, outra de contar histórias, outra de desenhar. Era como se elas estivessem presas na rotina de quando eram vivas. Pesquisei mais sobre o incêndio. Descobri que os pais tinham trancado as crianças no quarto enquanto iam numa festa.
Uma vela caiu, começou o fogo e elas não conseguiram sair. Morreram sufocadas pela fumaça. Os pais foram acusados de negligência, mas nunca foram presos. Acabaram se mudando para longe depois de tudo. Com o passar do tempo, percebi que os olhos das crianças foram mudando. Não eram mais completamente pretos. Dava para ver a cor deles agora. Azul nas meninas, castanho no menino. O sorriso também não era mais aquele sorriso assustador. Era mais normal, sabe? Como sorriso de criança mesmo. Uma noite, a menor das meninas me perguntou por que eu não tinha ido embora como os outros. Respondi que era minha casa agora, que não ia deixar que me assustassem. E aí ela me disse uma coisa que nunca vou esquecer. Nós só queríamos que alguém lembrasse da gente. Passei a notar outras coisas também. Quando chovia forte, as crianças ficavam agitadas. Quando tinha temporal com trovões, elas sumiam completamente. Acho que tinha alguma coisa a ver com o trauma do incêndio. Tem uma parte confusa nessa história toda que não lembro direito. Acho que uma noite, depois de meses convivendo com as crianças, acordei com cheiro de fumaça. Fui correndo para o quarto delas e vi as 3 paradas perto da janela. Atrás delas tinha uma mulher, ou pelo menos o que parecia ser uma mulher, toda feita de luz. Nunca tinha visto ela antes. As crianças se viraram para mim e uma delas, acho que o menino, disse: "Obrigado por brincar com a gente, ninguém nunca quis." A outra completou: "Nossa mãe veio nos buscar, ela disse que sente muito." Não entendi direito na hora, fiquei confuso, assustado. Lembro que perguntei alguma coisa sobre a mãe deles e uma das meninas explicou que ela tinha vindo buscar eles, que estava arrependida por ter deixado eles sozinhos. E então, num piscar de olhos, todos sumiram. A mulher de luz abraçou as crianças e eles desapareceram. A sensação que ficou no quarto era diferente. Como se um peso tivesse saído, sabe? Depois daquela noite, nunca mais vi as crianças. Nunca mais ouvi risadas no meio da noite, nem passos correndo. As marcas de mãos nas paredes foram sumindo aos poucos, até que não dava mais para ver. Mantive o quarto como estava. Não tive coragem de mudar nada. É um tipo de memorial, eu acho. E também, vai que elas voltam se eu mexer, né? Já faz um tempo que isso aconteceu. Às vezes me pego esperando ouvir aquelas risadas de novo. Ou olhando para o corredor, achando que vou ver 3 crianças paradas me observando. Mas nada. Tem dias que sinto como se tivesse sonhado tudo isso, mas aí lembro das marcas nas paredes, do frio que sentia quando elas estavam por perto, daqueles olhos negros que foram clareando com o tempo, e sei que foi real. Nunca contei essa história para muita gente. Quem escuta acha que é invenção, ou que eu estava estressado, ou com problemas psicológicos. Mas a verdade é que tem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar. Coisas que ficam presas entre um lugar e outro. E às vezes tudo o que elas precisam é de alguém que pare para escutar, para lembrar delas. Ainda moro na mesma casa. Não conseguiria vender para outra pessoa sabendo o que sei. E também, de um jeito estranho, me sinto responsável por aquele lugar agora. Como se fosse um guardião das memórias, das histórias, das 3 crianças que um dia moraram ali. A casa é tranquila agora. Só uma casa normal, com barulhos normais de casa. Mas de vez em quando, geralmente quando tá para chover, sinto um cheirinho de queimado no ar, bem fraquinho, e sei que elas ainda estão por aí, em algum lugar. Talvez só querendo que alguém lembre delas. Uma vez, já faz uns anos, uma vizinha me perguntou se eu não tinha medo de morar numa casa onde crianças tinham morrido. Respondi que não. O que me dava medo era pensar nelas presas aqui, sozinhas, sem ninguém para lembrar delas, sem ninguém para brincar. Na verdade, depois de tudo, acho que aprendi algo importante. Nem sempre o que parece assustador quer nos assustar. Às vezes, só quer ser notado, ser lembrado. Acho que no fundo é o que todos queremos, né? Que alguém lembre da gente depois que a gente se for.
e por isso mantenho aquele quarto como está, com o papel de parede infantil, com os desenhos de palhaços e bichinhos. É meu jeito de dizer: eu lembro de vocês, não foram esquecidos. O mais estranho foi uma coisa que aconteceu no ano passado. Estava arrumando uns papéis velhos e encontrei um jornal da época do incêndio. Tinha uma foto das crianças. E, meu Deus, eram exatamente como eu tinha visto. Mesmo cabelo, mesmo rosto. Só os olhos que eram diferentes nas fotos. Normais, sem aquela escuridão toda. Guardo esse jornal numa gaveta. Às vezes olho para ele, só para ter certeza que não inventei tudo. Que aquelas 3 crianças existiram de verdade. Que viveram, que morreram e que por um tempo ficaram presas nessa casa. Até que alguém parasse para brincar com elas. Tem barulho estranho naquela casa desde o primeiro dia que eu me mudei. No começo achei que era coisa da minha cabeça. Sabe como é? Casa nova, lugar diferente, a gente fica meio desconfiado. Mas aí os barulhos foram ficando mais frequentes, principalmente à noite. Era tipo uns passos, não tinha como confundir. Vinha lá de cima, daquele quartinho que tem em cima da casa onde guardavam as ferramentas. Não é bem um sótão, é só um cômodo pequeno onde o antigo dono guardava as coisas dele. Para chegar lá tem que puxar uma escadinha que fica no teto do corredor. Nunca tinha subido lá, não tinha motivo. Só sabia que era o tal quartinho das ferramentas, porque quando comprei a casa, me falaram que tinha esse espaço. No princípio, achei que era rato. É o que todo mundo pensa, né? Barulho em casa velha é rato. E essa casa tem seus anos já. Mas aí os barulhos foram ficando mais, sei lá, mais organizados. Não parecia bicho, não. Parecia gente mesmo andando lá em cima. E o mais estranho é que não era todo dia. Tinha semana inteira que não ouvia nada. Aí quando já estava esquecendo, começava tudo de novo. Aí comentei isso com uma vizinha, uma senhora que mora perto. Ela fez uma cara esquisita e disse que eu não devia mexer com isso. Falou assim, toda misteriosa, que era melhor deixar quieto. Fiquei com aquilo na cabeça por dias. O que será que ela sabia que eu não sabia? Os barulhos continuaram. E meu sono foi ficando cada vez pior. Ficava deitado olhando para o teto, esperando começar. Às vezes acordava no meio da noite com aqueles passos. Tum, tum, tum. Não era coisa de rato, não. Era pesado, como se alguém estivesse andando mesmo. Até que uma noite eu não aguentei mais. Tinha bebido um pouco, confesso, e isso me deu coragem. Pensei, hoje eu vou ver o que tem lá em cima. Peguei uma lanterna e fui. Devia ser umas 11 da noite por aí. Os barulhos estavam acontecendo como sempre. Subi as escadas até o corredor de cima. Quando cheguei lá, os barulhos pararam. Foi estranho, como se o que quer que estivesse lá soubesse que eu estava chegando. Fiquei parado um tempo esperando. Nada. Silêncio total. Mesmo assim, decidi que, já que tinha chegado até ali, ia até o fim. Puxei a cordinha que abre o acesso para o quartinho das ferramentas. A escadinha desceu e apontei a lanterna para cima. Tava escuro pra caramba lá dentro. Comecei a subir devagar. Quando coloquei a cabeça para dentro do quartinho, vi uma coisa que nunca vou esquecer. Não lembro muito bem os detalhes porque na hora o medo toma conta, né? Mas tinha alguém lá dentro. Ou alguma coisa. Tava de costas para mim. Parecia uma pessoa pelo formato. Apontei a lanterna e aí a coisa começou a se virar, devagar. E eu não conseguia me mexer. Tava paralisado. Quando vi o rosto, quase desmaiei. Não era um rosto normal. Tava todo deformado. Não sei explicar direito, mas não parecia humano. A pele toda estranha, caindo. Os olhos eram a pior parte. Eram fundos, escuros. E tinha um sorriso que me deu um medo que nunca senti na vida. Larguei a lanterna e caí da escada. Nem sei como não quebrei nada. Me levantei e saí correndo.
Saí da casa mesmo, fui para a rua de pijama e tudo. Fiquei andando sem rumo até amanhecer. Quando o sol nasceu, criei coragem e voltei. Chamei um vizinho para ir comigo. Não contei a verdade, falei que tinha visto alguém tentando invadir a casa. A gente subiu junto até o quartinho das ferramentas. Não tinha nada lá. Só umas caixas velhas, umas ferramentas enferrujadas, poeira. Minha lanterna estava no chão, desligada. O vizinho achou que eu tinha sonhado ou que tinha sido imaginação, mas eu sei o que vi. Depois disso, comecei a perguntar sobre a história da casa para todo mundo da vizinhança. Ninguém queria falar muito. Até que uma senhora me contou que um homem tinha morrido naquela casa. Não me disse como, só falou que ele tinha uma doença que deformava o corpo dele e que as pessoas tinham medo dele. Depois daquela noite, os barulhos pararam, completamente. Isso me deu mais medo ainda. Era como se aquela coisa soubesse que eu tinha visto ela e agora estivesse me observando em silêncio. Não conseguia mais dormir direito. Ficava acordado a noite toda, esperando ouvir alguma coisa. Mas nada. Uns meses depois, acabei vendendo a casa. Não aguentava mais viver ali. Cada vez que olhava para o teto, lembrava daquele rosto, dos olhos, do sorriso. E toda noite, antes de dormir, eu fechava bem a porta do meu quarto, como se uma porta pudesse me proteger de algo que eu nem sabia o que era. Às vezes, acordo no meio da noite com a sensação de que tem alguém me observando. Acendo a luz correndo e não vejo nada. Mas a sensação continua. É como se aquela coisa tivesse vindo atrás de mim. Como se, ao vê-la naquela noite, eu tivesse criado algum tipo de conexão com ela. Nunca mais fui naquela casa, nem passo na rua. Dou a volta toda para evitar. Talvez tenha sido só imaginação, efeito do cansaço, da bebida, sei lá. É o que tento me convencer. Mas no fundo, bem no fundo, sei que não foi. Aquela coisa era real. E o pior de tudo, acho que ela ainda está por aí. Talvez ainda no quartinho das ferramentas, esperando que o novo dono da casa suba para ver o que está fazendo aquele barulho de passos durante a noite. Uma coisa que não contei antes, mas agora vou contar. Naquela noite, quando a coisa se virou para mim e eu vi seu rosto, ela não só sorriu, ela falou alguma coisa. Não entendi o que era. Parecia um sussurro, uma voz rouca, estranha. Às vezes, quando estou quase dormindo, tenho a impressão de ouvir aquela voz de novo. Isso me faz pensar. Será que ela queria me dizer alguma coisa? Será que ainda quer? Um amigo meu, depois que contei essa história, disse que eu devia ter voltado lá, enfrentado o medo, descoberto o que era aquilo. Fácil falar, né? Ele não viu o que eu vi. Não sentiu o que eu senti. Tem coisas nesse mundo que a gente não deve mexer. Coisas que é melhor deixar quietas, esquecidas. Porque quando a gente desperta elas, elas também despertam algo dentro da gente. Um medo antigo, primitivo. Um medo que todo ser humano carrega, mas que normalmente fica adormecido. Hoje moro em outro lugar. Outra casa, sem quartinho de ferramentas, sem escadas no teto. Nada de barulhos estranhos à noite. Mas mesmo assim, de vez em quando, acordo assustado. Com a certeza de que tem alguém parado no canto do quarto, me observando na escuridão. Com aquele mesmo sorriso torto no rosto deformado. Comprei uma casa pequena depois de economizar por uns anos. Não era nada de luxo, mas era minha, sabe? Quando me mudei, ainda tinha alguns móveis antigos que o dono anterior deixou. Aí eu aproveitei porque não tinha muita coisa minha. Entre esses móveis, tinha uma televisão velha, daquelas de tubo que deixei no quarto. Nas primeiras noites até que dormi bem, apesar dos barulhos normais de casa nova. Mas aí, uma madrugada, acordei assustado com um som de estática. A TV estava ligada sozinha, sem ninguém mexer nela.
Achei esquisito, mas pensei, deve ter algum problema na fiação da casa. E desliguei. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Acordei com o mesmo barulho, a TV ligada com aquela tela chiada. Dessa vez até conferi se não tinha dormido em cima do controle, mas não, ele estava longe. Desliguei e arranquei da tomada antes de voltar a dormir. E aí vem a parte que nem eu mesmo acredito direito quando conto. Acordei de novo, mesma hora, com o mesmo barulho. A TV estava ligada. Ligada e fora da tomada. Como isso é possível? Nem sei. Me lembro que fiquei um tempão olhando para aquela tela chiada, sem entender. No trabalho, contei para um colega que me disse que TV velha às vezes dá esses problemas, que podia ser algum capacitor carregado soltando energia. Fiquei mais tranquilo, mas mesmo assim, antes de dormir, não só desplugei ela, como joguei uma toalha por cima. As coisas ficaram mais estranhas depois. Numa dessas noites que a TV ligou sozinha, notei algo diferente. Tinha alguma coisa no meio daquela estática. Uma sombra, uma figura. Parecia uma pessoa parada no meio da tela. Não lembro exatamente como era, a memória fica meio embaçada quando tento lembrar, sabe? Mas sei que tinha alguém ali. Fiquei olhando, tentando entender se era só mancha na tela ou se tinha mesmo algo. E aí a figura começou a se virar. Eu estava longe da TV, mas mesmo assim dava para perceber. Era uma mulher, tenho quase certeza. Ela se virou devagar e olhou direto para mim. Não consigo lembrar o rosto direito. Às vezes acho que ela era jovem, às vezes me parece que era uma senhora. A única coisa que tenho certeza é que seus olhos me encaravam como se ela pudesse me ver através da tela. E isso me deu um medo que nunca tinha sentido antes. Me lembro de ter desligado a TV e ficado acordado o resto da noite. Não dormi mais. Parecia que aqueles olhos ainda estavam me observando, mesmo com a TV desligada. No dia seguinte, fiquei pensando se devia me livrar daquela TV. Mas aí pensei, que bobagem, é só uma TV velha com defeito. Decidi deixar mais uma noite, mas virei ela de frente para a parede. Pensei que se ligasse de novo, pelo menos não ia ver nada. Não funcionou. De madrugada, o barulho voltou. A TV estava ligada, dava para ver o brilho refletindo na parede. E tinha algo mais, um som, um tipo de sussurro, baixinho, mas dava para ouvir junto com o chiado. Não entendi o que dizia, mas parecia uma voz de mulher. Fiquei deitado, sem coragem de levantar. Os sussurros foram ficando mais altos, como se ela estivesse tentando dizer algo importante. Foi demais para mim. Levantei, peguei a TV e coloquei ela no corredor, fora do quarto. Fechei a porta e empurrei o armário na frente. Mesmo com a porta bloqueada, ainda ouvia o zumbido da TV lá fora. E aqueles sussurros, cada vez mais altos, mais claros. Em algum momento da madrugada, consegui entender uma palavra: ajuda. Só isso. Ajuda. Quando amanheceu, tirei o armário da frente da porta e olhei para o corredor. A TV estava lá, desligada, como se nada tivesse acontecido. Naquela mesma manhã, peguei aquela coisa, joguei na caçamba do carro e levei para o lixão. Me senti aliviado por me livrar dela, mas não acabou ali. Alguns dias depois da TV ter ido para o lixo, acordei de novo com aquele mesmo zumbido familiar. Não era possível, tinha me livrado da TV. Abri os olhos devagar e vi uma luz no canto do quarto. Uma luz que piscava e chiava como uma tela de TV com estática, mas não tinha aparelho nenhum lá. Era como se só a tela estivesse flutuando no ar. E no meio dessa luz, lá estava ela, a mulher. Não lembro direito como ela era, a imagem vai e vem na minha cabeça. Cabelo escuro, talvez comprido, roupa antiga, rosto pálido e aqueles olhos vazios, olhando diretamente para mim. Ao invés de medo, senti raiva. "O que você quer?" gritei. A imagem dela ficou mais nítida por um segundo e ela disse alguma coisa. Só entendi: me ajude. O resto era confuso demais. Depois disso, a luz começou a piscar e sumiu, deixando o quarto escuro de novo.
Fiquei acordado até o amanhecer, com medo de que ela voltasse. Nesses dias, comecei a perguntar sobre o antigo dono da casa. Descobri que ele era um senhor viúvo que tinha ido morar com o filho. Consegui o endereço e fui até lá, inventando uma desculpa qualquer sobre itens deixados na casa. Quando mencionei a TV, o filho do antigo dono ficou todo estranho. Perguntou se eu tinha visto alguma coisa diferente. Percebi que ele sabia de algo e insisti até que ele contou. A TV era da mãe dele, que tinha morrido fazia uns anos. Nos últimos meses de vida, ela dizia que via pessoas dentro da TV. Todo mundo achou que era coisa da doença, alucinação dos remédios. Depois que ela morreu, o marido, o antigo dono da minha casa, começou a dizer que via a esposa na TV, que ela pedia ajuda. O filho achou que o pai estava ficando maluco de tristeza e sugeriu que ele jogasse a TV fora, mas o velho se recusou. Dizia que era o único jeito de ainda ver a esposa. Só quando ele precisou ir morar com o filho que a TV ficou para trás. Saí de lá mais confuso ainda. Será que o espírito da mulher estava preso naquela TV? E que tipo de ajuda ela queria? Nas noites seguintes, aquela luz estranha apareceu mais algumas vezes, sempre com a imagem da mulher no meio. Ela parecia cada vez mais desesperada. Os sussurros ficavam mais urgentes, mas nunca mais consegui entender o que ela dizia, além daquele pedido de ajuda. Aí veio aquela noite que nunca vou esquecer. Era uma madrugada chuvosa, com trovões e relâmpagos. A luz da TV apareceu de novo, mas dessa vez estava diferente. A imagem da mulher estava distorcida, como se alguém estivesse puxando ela. Ela esticou os braços na minha direção, a boca aberta num grito que não fazia som. E então, de repente, ela foi puxada para trás e desapareceu. A luz se apagou. Nunca mais vi aquela mulher ou aquela luz estranha. Às vezes ainda acordo, achando que ouvi aquele zumbido familiar, mas nunca acontece nada. Não sei o que ela queria, que tipo de ajuda precisava, e, para ser sincero, tenho medo de descobrir. Continuo morando na mesma casa. Não tenho TV em lugar nenhum. Assisto tudo pelo celular ou notebook agora. Não consigo olhar para uma tela de televisão sem lembrar daquele rosto me encarando, pedindo ajuda que não pude dar. O mais estranho é que, às vezes, quando estou quase dormindo, ouço sussurros. Bem baixinho, como se viessem de muito longe. Não entendo o que dizem, mas sei que é ela. Ainda tentando se comunicar, ainda precisando de ajuda. Já pensei em procurar alguma pessoa que entende dessas coisas de espírito, mas tenho medo. E se eu abrir alguma porta que não devia? E se ela voltar e dessa vez conseguir sair da tela? Teve uma vez que contei essa história para um padre, e ele me disse algo interessante. Falou que às vezes os objetos guardam energia das pessoas, principalmente objetos eletrônicos. Disse que talvez a mulher não estivesse presa na TV, mas que a TV funcionava como um canal, uma forma dela se comunicar. Isso me fez pensar no que aconteceu na casa do antigo dono. Depois que a esposa morreu, ele via ela através da TV. Quando ele foi embora, ela continuou aparecendo para mim. Será que agora que joguei a TV fora, ela encontrou outro jeito de tentar se comunicar? Tem noites que acordo com a sensação de que tem alguém no quarto comigo. Sabe aquela certeza que alguém está te observando? É exatamente assim. Acendo a luz correndo e não vejo nada. Mas a sensação continua. E tem mais uma coisa estranha que acontece. Sempre que passa algum filme antigo na TV da sala dos meus vizinhos, dá para ver pela janela, sinto um frio na espinha, como se ela pudesse voltar através de qualquer televisão. Já pensei em me mudar, mas compramos esta casa com tanto sacrifício. E também, quem garante que ela não me seguiria? Se não está presa à TV, mas sim tentando se comunicar comigo especificamente, de que adiantaria mudar de endereço? Outro dia, passei perto de uma loja de eletrônicos e tinha várias TVs na vitrine, todas ligadas no mesmo canal. Por um segundo,
Tive a impressão de ver aquele mesmo rosto em todas elas, me olhando. Foi só um segundo, provavelmente imaginação. Mas desde então, evito passar por aquela rua. Uma senhora da minha rua, dessas que conhece todo mundo do bairro, me contou que a antiga dona da casa, provavelmente a esposa do antigo dono, era médium. Dizia que conseguia se comunicar com os mortos. As pessoas achavam que era maluquice da velhice, mas e se não fosse? E se ela realmente tinha esse dom? E se agora ela está presa entre os dois mundos, tentando se comunicar? Nunca vou saber ao certo. Nunca vou entender o que ela queria, que tipo de ajuda estava pedindo. Só sei que desde aquela noite de tempestade, quando a vi pela última vez sendo puxada para longe, as coisas ficaram mais tranquilas. Os sussurros continuam, de vez em quando, mas a luz nunca mais apareceu. Talvez ela tenha encontrado o que procurava. Talvez tenha desistido, ou talvez esteja apenas esperando, reunindo forças, buscando outro canal de comunicação. De qualquer forma, nunca mais comprei outra televisão. E sempre que fico na casa de alguém que tem TV, evito olhar diretamente para a tela quando está desligada. Tenho medo do que posso ver refletido naquele vidro escuro. Tenho medo de encontrar aqueles olhos me olhando de volta, ainda pedindo ajuda que não sei como dar. Quem sabe um dia eu descubra o que ela queria. Quem sabe um dia eu entenda por que, entre tantas pessoas, ela escolheu se mostrar para mim. Até lá, vivo com essa dúvida. E com o medo de que, quando menos esperar, ligue algum aparelho eletrônico e lá esteja ela de novo, ainda tentando dizer algo que não consigo entender. Aluguei aquela casa velha porque o preço estava bom demais para recusar. Nunca devia ter feito isso. As pessoas da vizinhança nem olhavam direito para o lugar, como se soubessem de algo que eu não sabia. Mas a vida é assim, né? A gente só aprende depois que já se meteu em encrenca. Foi naquela primeira semana que a porta do corredor começou a fazer barulho. Uma porta comum, de madeira bem antiga, que ficava no meio do corredor e dava para um quarto pequeno. No início, achei que era coisa normal de casa velha. Madeira que estica, que contrai, sei lá, nunca entendi muito dessas coisas. Mas aí os barulhos foram ficando estranhos demais. A porta batia sozinha. Não era de vez em quando, não. Era toda hora. De dia, de noite, não importava. Mesmo com todas as janelas fechadas, sem vento nenhum. Não tinha explicação, e quanto mais eu tentava achar um motivo, mais aquela porta parecia zombar de mim, batendo mais forte, mais frequente. Um dia, coloquei um peso na frente dela, um vaso pesado que achei no quintal. Quando voltei da cozinha, o vaso tinha sido arrastado para o lado, e a porta estava lá, batendo de novo, como se nada pudesse segurar ela. Aquilo me deu um frio na espinha que não consigo nem explicar direito. Lembro que falei com uma pessoa mais velha da vizinhança sobre isso. Não sei bem quem era, a memória fica meio confusa. Mas essa pessoa fez uma cara estranha e disse algo que nunca esqueci. Tem coisa naquela casa que não descansou ainda. Os dias foram passando e eu fui tentando ignorar. É o que a gente faz, né? Tenta fingir que tá tudo normal, mas não tinha como. Aquela porta dominava minha vida. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com a porta se abrindo e uma escuridão enorme engolindo tudo. Acordava suando frio. As batidas pareciam ter momentos em que ficavam mais fortes. Não sei dizer exatamente quando, mas tinha dias piores que outros. Parecia que a coisa, seja lá o que fosse, ficava mais agitada em certas noites, principalmente quando chovia. As visitas pararam de ir lá em casa. Ninguém aguentava ficar muito tempo. E quem ia sempre perguntava sobre a porta. Que barulho é esse? E eu sempre inventava alguma desculpa. Dizia que era o vento, que era problema da casa. Ninguém acreditava, mas também ninguém queria saber a verdade. Até que chegou aquela noite. Não lembro direito que dia da semana era. Acho que era um dia de semana, talvez terça ou quarta. Estava tendo uma tempestade forte. A luz tinha acabado. Eu estava com umas velas acesas pela casa e a porta não parava.
Batia e batia e batia. Eu já não estava aguentando mais, não tinha dormido direito por dias. Estava com a cabeça cheia, confusa. Cansei. Fui até lá e tranquei a porta pela primeira vez. Virei a chave na fechadura e voltei para o sofá. Por um tempo, fez silêncio. Lembro que cheguei a sorrir, pensando que tinha resolvido. Que besteira! Foi aí que começou o pior de tudo. As batidas voltaram, mas diferentes. Era como se alguém ou alguma coisa tivesse socando a porta por dentro, querendo sair. Aquele som foi aumentando, aumentando. Parecia que a casa inteira tremia. Não conseguia pensar em mais nada além daquelas batidas. Era como se tivessem dentro da minha cabeça. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisado. Podia ter sido minutos ou horas. Aí tomei a pior decisão da minha vida. Decidi abrir a porta. Não sei o que estava pensando. Acho que não estava pensando direito. Só queria que aquilo parasse. Fui até a porta. As batidas pararam assim que me aproximei. Como se a coisa soubesse que eu estava ali. Peguei a chave com a mão tremendo. Lembro que derrubei ela uma vez antes de conseguir colocar na fechadura. Quando abri a porta, não vi nada diferente. O quarto estava vazio como sempre. Uma janela pequena, umas marcas de umidade na parede. Nada fora do normal. Entrei, olhando em volta, confuso. Foi quando senti. Não vi nada, não ouvi nada. Só senti uma força no meu peito, como uma mão me empurrando. Mas não tinha ninguém ali, nada visível. Só aquela força terrível que me jogou contra a parede do corredor. Caí no chão, sem ar. Antes que pudesse me levantar, a porta fechou com tudo. Ouvi a chave girando na fechadura, sozinha. A porta tinha se trancado, com a chave ficando do lado de dentro. Não lembro direito o que fiz depois. A memória fica toda embaçada. Sei que saí correndo da casa naquela mesma noite. Nem peguei minhas coisas. Só voltei no dia seguinte, com alguém que não lembro quem era, para buscar o que tinha deixado. A porta estava aberta, a chave tinha desaparecido. Saí daquela casa para sempre. Arrumei outro lugar para morar, bem longe dali. Mas isso não adiantou muito, porque tem noites, até hoje, que escuto batidas. Mesmo no meu apartamento novo, mesmo tão longe daquela casa. Sempre vem de algum canto vazio, onde não tem ninguém. E sempre no mesmo ritmo daquela porta do corredor. E o pior é que, às vezes, quando tô quase dormindo, sinto aquela mesma pressão no peito, como se uma mão invisível tivesse ali. Não tão forte como daquela vez, mas o suficiente para me lembrar que não tô sozinho. Tentei descobrir a história da casa. Tentei saber se alguém tinha morrido lá, se tinha acontecido alguma tragédia naquele lugar. Mas ninguém sabia me dizer nada certo. Só ouvi histórias confusas, coisas que o povo conta, sabe? Que uma mulher se matou lá, que um homem desapareceu, que tinha um cemitério antigo embaixo da casa. Cada um fala uma coisa diferente. A única certeza que tenho é que mexer com o que não entendemos é perigoso. Aquela porta guardava algo, algo que não devia ser perturbado. E quando tranquei ela, foi como se tivesse desafiado aquela coisa, como se tivesse declarado guerra. Desde então, nunca mais fechei portas dentro de casa. Deixo tudo aberto. Não tranco nada. É um tipo de acordo silencioso entre eu e aquilo que me seguiu. Não te prendo, mas também não me machuque. Por enquanto tem funcionado. Já tentei me convencer de que foi só imaginação, que estava cansado, estressado, sei lá. Mas não consigo. As lembranças são fortes demais. A sensação daquela mão no meu peito é real demais. Não conto essa história para muita gente. Quem escuta acha que é invenção. Ou pior, acha que tenho problema de cabeça. Mas sei o que aconteceu. Sei o que senti. E agora vivo com esse medo constante. De que um dia, aquela coisa que saiu de trás da porta resolva que não quer mais esse acordo entre a gente. De que ela queira mais do que apenas me lembrar que está ali. Tenho medo de uma noite acordar e sentir não só uma mão no meu peito, mas duas mãos no meu pescoço. Uma coisa aprendi. Tem lugares que guardam segredos.
Coisas que a gente não entende e talvez nunca vai entender. E tem portas que é melhor não mexer. Nem para abrir, nem para fechar. É melhor deixar como estão. Mas agora já é tarde demais para mim. Agora eu só espero. E escuto as batidas, que continuam vindo de tempos em tempos, como se fossem um aviso, ou talvez um lembrete, de que alguns lugares não nos deixam ir embora por completo, de que algumas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham de verdade. Outra coisa que acontece agora, e isso é recente, é que às vezes acordo no meio da noite e vejo a maçaneta da porta do meu quarto girando sozinha, muito devagar, como se alguém estivesse tentando abrir, testando para ver se está trancada. Mas eu nunca tranco, como já disse. Mesmo assim, a maçaneta gira e para, como se fosse uma brincadeira ou um teste. Uma vez, numa noite de chuva forte, acordei com a sensação de que tinha alguém no quarto comigo. Sabe aquela certeza que a gente tem? Fiquei imóvel na cama, sem coragem de abrir os olhos. Senti o colchão afundar de leve, como se alguém tivesse sentado na beirada. Não abri os olhos. Não me mexi. Fiquei assim até amanhecer, sentindo o peso daquela coisa ao meu lado. De manhã, quando finalmente tive coragem de olhar, não tinha nada ali. Mas no chão, perto da cama, encontrei uma chave antiga, igualzinha à chave daquela porta do corredor. Joguei pela janela assim que vi. Não sei de onde veio, nem como apareceu ali. Só sei que nunca mais quero ver aquela chave. Tem vezes que penso em procurar ajuda, alguém que entenda dessas coisas. Um padre, um pai de santo, sei lá. Mas tenho medo de piorar a situação, de fazer aquilo ficar com raiva. Então, vou levando, convivendo com os barulhos, com as sensações, com o medo. Acho que a pior parte de tudo isso é não saber o que aquela coisa quer de mim. Por que me seguiu? Por que não me deixa em paz? Será que tem alguma coisa que eu preciso fazer? Alguma coisa que ela quer que eu descubra? Uma vez, um senhor antigo lá do meu trabalho, quando me viu cansado e contei que não conseguia dormir direito, me disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele falou: às vezes os mortos ficam presos porque têm assuntos inacabados e escolhem pessoas que podem ajudar a resolver esses assuntos. Não sei se acredito nisso. Não sei se quero acreditar, porque se for verdade, significa que aquela coisa atrás da porta me escolheu. E não sei o que ela quer que eu faça. Outro dia passei perto daquela casa antiga. Não sei por que fiz isso. Foi um impulso. Vi que tinha gente morando lá. Uma família, parecia. Me pergunto se eles também escutam a porta, se também sentem aquela presença, se também acordam com a sensação de não estarem sozinhos. Por enquanto, sigo vivendo, trabalhando, fingindo que está tudo normal. Mas toda noite, antes de dormir, olho para a porta do quarto e espero. Espero pelo barulho das batidas, pelo movimento da maçaneta, pela pressão no colchão. E me pergunto se algum dia isso vai acabar, ou se vou ter que conviver com isso pelo resto da vida. Às vezes acho que é castigo, que fiz algo errado e agora estou pagando. Outras vezes penso que foi só azar mesmo. Estar no lugar errado, na hora errada, abrir a porta que não devia ser aberta, e agora é tarde demais para voltar atrás. O engraçado, se é que dá para chamar de engraçado, é que nunca tive medo de filme de terror, dessas histórias de fantasma. Sempre achei que era tudo invenção. Agora não consigo nem assistir, porque sei que é real. Sei que tem coisas nesse mundo que a gente não explica. Coisas que ficam entre a vida e a morte. Coisas que, às vezes, escolhem a gente sem a gente saber por quê. E assim vou vivendo. Com medo, mas vivendo. Evitando portas fechadas. Evitando ficar sozinho por muito tempo. Evitando pensar muito no que aconteceu naquela casa. No que pode ter saído de trás daquela porta.